Muito boas tardes. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao senhor juiz conselheiro José Tavares, presidente do Tribunal de Contas. Esta comissão tem por objeto o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Desde já um agradecimento especial pelo facto de manifestar a sua disponibilidade para ser ouvido nesta sede. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta comissão. O Sr. Juiz Conselheiro dispõe de um tempo inicial de 8 minutos para dizer o que lhe aprouver relativamente ao objeto desta comissão. Seguir-se-á uma primeira ronda de questões, em que cada grupo parlamentar dispõe do período de 4 minutos para colocar questões. Segue-se um período de 12 minutos em que o Sr. Juiz Conselheiro responderá a esta primeira ronda de questões. Haverá uma segunda ronda, caso seja essa a intenção dos grupos parlamentares, em que os tempos são reduzidos a metade, ou seja, os grupos parlamentares cada um dispõe de 2 minutos e o Sr. Juiz Conselheiro de 6 minutos para responder cumulativamente. A resposta cumulativa é em ambas as rondas. Posto isto, dizer que temos quórum, existe quórum de funcionamento e deliberação desta comissão e, portanto, estamos em condições de iniciar esta audição com a intervenção inicial do Sr. Juiz Conselheiro. Não sei se nos consegue ouvir e ver. Estou a ver e a ouvir muitíssimo bem. Muito obrigado. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, dizer que é sempre com uma grande satisfação que o Tribunal vai à Assembleia, ainda que por esta via digital, e portanto é sempre uma satisfação. Gostaria de informar o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados que, enfim, como temos muitas ações neste âmbito, e caso se verifique que algum dos senhores deputados, do Sr. Presidente, deseje pormenores sobre cada uma das ações que eu vou referir, tenho comigo 4 juízas conselheiras, a conselheira Maria dos Anjos Capota, a conselheira Ana Leal Furtado, a conselheira Maria da Luz Faria e a conselheira Helena Abreu Lopes, isto para o caso de os senhores deputados desejarem, digamos assim, a pormenorização, sobretudo de ações que estão em curso. E então, posto isto, gostaria de dizer o seguinte: é claro que não vale a pena dizer que o ano 2020 e o atual ano 2021 até este momento provocou nas nossas vidas e na vida das nossas instituições, eu sei que também na Assembleia da República, até porque anteriormente à minha nomeação como Presidente do Tribunal, a minha área como juiz conselheiro era a área das funções de soberania e em que a Assembleia da República também estava envolvida, inserida na minha área de responsabilidade, e portanto verifiquei que realmente houve mudanças profundas na nossa forma de trabalhar, no Tribunal de Contas também. O teletrabalho generalizou-se, conforme todos nós sabemos, e no nosso caso, que somos um observatório do que se passa no setor público, verificamos e podemos testemunhar a pressão por parte dos serviços da administração pública no combate intenso e urgente à doença e às suas consequências, sobretudo na área da saúde, da educação, da administração interna, da defesa, da segurança social, das autarquias locais, não é? Isto acrescido também do que nós aqui designamos por de um direito de emergência, isto é, aquele conjunto de regras que diariamente, não é, eram aprovadas e que tinham de ser tidas em conta por todos nós, não é? E, portanto, tudo isto provocou uma modificação dos métodos de trabalho, quer na parte do Tribunal, quer na parte também das entidades auditadas, não é? E daí que tínhamos deitado mão, sobretudo, ao controlo que nós designamos por controlo remoto, não é? Controlo remoto, e em que se verificou também uma redução, que é natural, dos controlos físicos, digamos assim, das verificações físicas, concentrando-se as nossas verificações mais em verificações documentais. Depois também, creio que o Sr. Presidente Vítor Caldeiro, o meu antecessor, que já foi ouvido nesta comissão, já deu conta
da necessidade que houve logo no início da pandemia também de não só reajustarmos o nosso plano e o nosso planeamento, como também dirigir as nossas ações para um outro foco, digamos assim, tendo em conta também o Tribunal ser parte do combate à pandemia que nos caiu em cima de todos nós e da nossa vida. E muito bem, e por isso, realmente o Tribunal fez uma modificação profunda das suas ações e do objeto das mesmas, tendo presente justamente o quadro em que nos movíamos e que eu gostaria de caracterizar, se me permite, por o quadro normativo, digamos assim, pela desconcentração de poderes que houve, sobretudo no âmbito da autorização de despesas, a desprocedimentalização no âmbito, nomeadamente, da contratação pública, a simplificação das regras de funcionamento dos órgãos colegiais, a flexibilização de prazos, nomeadamente na prestação de contas e na cobrança de receitas, uma certa discricionariedade na tomada das decisões e até alterações no âmbito do controlo a cargo do Tribunal de Contas, com a isenção de fiscalização prévia relativamente a certos atos e contratos. E por isso, então, o Tribunal realmente, neste quadro todo, realmente gostaria de dar uma ideia de que criou, digamos, ações novas, cancelou ações que estavam previstas e alterou outras, não é? E então quais são as ações que eu gostaria de destacar nesta audiência perante o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados? Vou começar por ações que se desenvolveram no ano 2020 e ações que já se desenvolveram ou estão em curso no ano de 2021. Eu gostaria de chamar a atenção, porque uma das primeiras preocupações que o Tribunal teve foi, eu estou a falar um pouco mais apressadamente, porque como o Sr. Presidente só disse tinha 8 minutos, para tentar dizer tudo o que tenho a dizer. Foi a elaboração de um relatório para chamar a atenção dos riscos na gestão pública que são acrescidos em estados de emergência ou em estados de calamidade, não é? E esse relatório foi um relatório, digamos, de prevenção dirigido às entidades auditadas do Tribunal e foi aprovado logo em junho de 2020. Depois, o Tribunal aprovou também já 2 relatórios de acompanhamento dos contratos que ficaram sujeitos a um regime especial de fiscalização prévia ou de um regime especial normativo e que o Tribunal, até, enfim, digamos assim, por mensagem que está implícita na legislação, quis acompanhá-los e elaborou já 2 relatórios, os quais estão a ter algum seguimento também. Depois também elaborámos 2 relatórios sobre os impactos da pandemia na execução orçamental. Aliás, está aqui comigo justamente a Sra. Conselheira Leal Furtado, que nos vai, que eventualmente poderá dizer algumas coisas sobre isto. Este resultado, devo dizer aos senhores deputados, ao Sr. Presidente, que vão ter reflexos no parecer sobre a Conta Geral do Estado, que está neste momento em elaboração e que é apresentado, como o Sr. Presidente e os senhores deputados sabem, à Assembleia da República. Normalmente é discutido na Comissão de Orçamento e Finanças, ou apresentado na Comissão de Orçamento e Finanças. Depois temos um relatório que também é muito importante e que se traduz, logo foi aprovado em outubro de 2020, no impacto da pandemia na atividade e no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E aí realçamos vários aspectos, como o impacto dos prestadores do Serviço Nacional de Saúde, os tempos de espera dos utentes em lista, a retoma da atividade não urgente, todo um conjunto de aspectos que o Tribunal considerou que seriam importantes chamar a atenção das entidades no âmbito da saúde.
Depois também elaborámos um relatório, aprovámos um relatório sobre o impacto das medidas tomadas no âmbito da pandemia nas entidades da administração local no continente. Não é? Está comigo também a senhora conselheira Maria dos Anjos Capote, que foi relatora deste relatório, que poderá também precisar de alguns aspectos deste relatório e que é também muito importante. Este relatório tem também várias observações, várias recomendações, vários dados que podem ser úteis também aos municípios. E, por último, houve um relatório também aprovado relativo ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. E neste relatório, é um relatório que, como o Sr. Presidente e os Srs. Deputados compreenderão, é um relatório que terá incidido também sobre os impactos que a pandemia teve na sua execução. E assim, só em linhas muito gerais, gostaria de só salientar que o Fundo Europeu correspondente a este programa foi objeto de alterações das regras e dos reforços financeiros por parte da União Europeia. E o Tribunal esteve atento realmente a este programa. Também tenho comigo a senhora Conselheira, que foi relatora deste relatório. No corrente ano 2021, gostaria de destacar que já foi aprovado, logo em janeiro, um relatório sobre o impacto da medida, porventura com maior impacto financeiro no setor público, foi o layoff simplificado e que foi, aliás, um relatório apresentado pela senhora Conselheira Relatora, que está aqui comigo, e por mim, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, não é? da Assembleia da República. E aproveito para dizer que este relatório que foi aprovado em janeiro, a este relatório segue-se um segundo relatório que já está em elaboração sobre todo o ano de 2020. O primeiro relatório apenas incidia sobre as medidas tomadas neste domingo entre março e junho. E para os senhores Presidente e deputados terem uma ideia, nesse período de março a junho, com a medida layoff, foram gastos cerca de 650 milhões de euros, houve uma perda de receita de cerca de 300 milhões de euros, foram envolvidos mais de 100 mil empregadores e foram abrangidos também mais de 800 mil trabalhadores. Portanto, os senhores Presidente e deputados veem como é grande o impacto que o layoff teve nas nossas finanças públicas e, portanto, agora com o segundo relatório podemos ficar com uma imagem global de todo o ano de 2020. Está também em curso uma auditoria aos apoios do Estado às instituições particulares de solidariedade social que têm estruturas residenciais para pessoas idosas, não é? Cujo objetivo é apreciar se estes apoios permitem um nível de desempenho adequado ao período da pandemia. Depois temos também digamos assim, um relatório que foi aprovado sobre o impacto da pandemia nas contas e nas demonstrações financeiras das entidades públicas. Também tenho aqui comigo a senhora Conselheira, que foi relatora deste relatório, para o caso dos seus conselhos quererem, enfim, pormenorizar alguns dos seus aspectos. E, portanto, está em curso também uma ação intersetorial na prestação de contas na área da Defesa Nacional. Está em curso uma ação de acompanhamento dos contratos isentos da fiscalização prévia, uma auditoria também em fase de planeamento sobre o sistema de controle e prevenção da fraude nos fundos europeus, de que é relatora também a senhora Conselheira Helena Abreu Lopes, que está também connosco por via digital. Temos também em curso uma auditoria à digitalização das escolas, uma outra auditoria ao acesso a cuidados de saúde oncológicos, e também ainda em curso uma auditoria ao reforço de ventiladores invasivos para a resposta à pandemia e também no âmbito ainda do Ministério da Saúde, uma auditoria à resposta global dada à pandemia pelas entidades da saúde. Portanto, uma auditoria de âmbito global. No âmbito da administração local, encontra-se prevista a realização de 4 ações
relacionadas com a pandemia Covid-19, relativamente a municípios do continente, incidindo sobre contratos celebrados pela administração local, os contratos também isentos de fiscalização prévia e o impacto da pandemia nas contas dos municípios. Para terminar, Sr. Presidente, já creio que já devo ter ultrapassado o meu tempo, gostaria só de salientar que o Tribunal, como acontece na generalidade das suas atividades, dá muita importância à cooperação internacional e à ajuda que, no âmbito internacional, os Tribunais de Contas se dão mutuamente à troca de ideias e de experiências. E neste domínio temos participado em grupos de trabalho no âmbito da Organização Europeia de Tribunais de Contas, numa task force também desta organização sobre auditoria e ética, onde apreciamos e discutimos questões ligadas à gestão da integridade em situações de emergência, e no âmbito da União Europeia. Os Tribunais de Contas da União Europeia têm estado, digamos, em contacto permanente para a troca de ideias e experiências neste domínio. O mesmo se passa no âmbito da Organização Mundial dos Tribunais de Contas, em TOSAI, de que o Tribunal de Contas, o nosso Tribunal de Contas, é membro do Conselho Diretivo. Também temos tido uma cooperação estreitíssima, portanto, com outras áreas do globo e não apenas europeia. E, finalmente, agora é que é mesmo finalmente, relativamente ao programa de recuperação e resiliência, de que também a Comissão, que o Sr. Presidente e os seus deputados, enfim, têm também como atenção, gostaria enfim, já foi anunciado, mas no próximo mês de junho, precisamente daqui a um mês, estamos a organizar uma conferência com o Tribunal de Contas Europeu sobre gestão, controlo e responsabilidade dos fundos europeus, em que vamos refletir sobre estas matérias e para o qual está convidado também o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças, a Sra. Comissária Europeia Elisa Ferreira, o Sr. Primeiro-Ministro e outros membros do Governo, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para além dos dois Tribunais de Contas organizadores. Portanto, eu penso que será uma conferência que será aberta ao mundo, via streaming, com acesso livre e justamente para abranger o máximo de participantes possível. Finalmente, ainda sobre este ponto da recuperação e resiliência, está em curso uma auditoria sobre o Portugal 2020, da qual o Tribunal pensa extrair lições e conclusões úteis para a efetiva execução do programa de recuperação e resiliência que o Tribunal vai acompanhar sem dúvida absolutamente alguma. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, enfim, peço desculpa ter ultrapassado o meu tempo, mas, enfim, quis dar uma ideia o mais abrangente possível sobre o que fizemos e o que estamos a fazer e fico à disposição de vossas excelências, para o que entenderem, assim como as senhoras conselheiras que me acompanham, e agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras conselheiras que o acompanham. Dizer, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, do PSD, que inicia a audição, que lhe pedia que pudesse carrear aos autos desta comissão os inúmeros relatórios que evidenciou, uma vez que são elementos importantes, quer para o trabalho das senhoras e dos senhores deputados, mas também para o acervo desta comissão e, portanto, gostaria que os serviços pudessem entrar em contacto com os serviços do Tribunal de Contas para podermos ter aqui também esses inúmeros relatórios como disponíveis para as senhoras e para os senhores deputados. O Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, por favor, tem a palavra, 4 minutos. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, senhoras conselheiras, senhoras e senhores deputados e demais pessoas presentes, os mais respeitosos cumprimentos a todos. Aproveito a presença do Sr. Conselheiro José Tavares para lhe fazer um elogio extensivo ao Sr. Relator que esteve aqui há uns dias a falar, a esclarecer sobre a audição ao novo banco
a que eu tive o gosto de assistir e que realmente me parece que merece destaque público pela qualidade e a simpatia com que os esclarecimentos foram prestados. O PSD agradece também a disponibilidade para aqui estarem, mais uma vez, a prestar esclarecimentos e íamos então colocar as questões seguintes. Através do relatório de dezembro de 2020, creio que é o primeiro dos 2 relatórios de acompanhamento a que Vossa Excelência fez referência, em que foram analisados os meses de junho a setembro desse ano, no que se reporta aos contratos abrangidos pelo regime de exceção previstos na Lei 1-A/2020, conexionados com a Covid-19, celebrados por ajuste direto e com dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas, tivemos notícia de alguns circunstancialismos fácticos que nos causaram alguma preocupação. Por exemplo, apesar dos valores envolvidos serem elevadíssimos, na sua esmagadora maioria, não eram sequer respeitados os requisitos mínimos que correspondem a um limiar mínimo de obrigações, tais como a publicitação no portal base e as comunicações ao Tribunal de Contas. E é com base nisto que acabei de referir que eu vou colocar algumas questões. Peço desculpa se for maçador para além do que é razoável e adequado. A primeira questão era se esta situação se alterou e, na afirmativa, em que sentido. Depois, que relevância atribui Vossa Excelência a estes incumprimentos. Perguntar também se entende que seria positivo introduzir penalizações nos casos de incumprimento, uma vez que elas ainda existem, ou incentivos ao cumprimento. Depois, se, tendo em conta este contexto, se está garantida a transparência na gestão dos fundos públicos, no caso da resposta não ser afirmativa, o que é que entende o Tribunal que deve ser alterado. Depois, também referir que o Tribunal de Contas foi formulando várias recomendações, apelando a um acréscimo de rigor, nomeadamente quanto ao objeto contratual, ao prazo de execução e ao local de execução, e a questão é saber se foi produzido algum efeito útil, ou seja, se estas recomendações foram acatadas. No fim, quanto a este ponto, saber se a defesa do interesse público está a ser suficientemente acautelada. Depois, passando a um ponto seguinte, o contexto de excepcionalidade gerado pela necessidade de combater a pandemia obrigou a uma agilização que se pretende que seja transitória, temporária. E então, com base nisso, o PSD coloca a questão seguinte: atenta à evolução, entretanto verificada, continua a fazer sentido manter em vigor o atual enquadramento legal, isto é, faz sentido continuar com as regras tal e qual como elas estão? Ponto seguinte: atentas às circunstâncias a que alude também o relatório, agora o mais recente, desde logo quanto à falta de detalhe da informação que é prestada e às deficiências de comunicação, é muito provável que não esteja a ser salvaguardada a arrecadação referente à autoridade tributária e à segurança social. A questão é, este receio é justificado e, na afirmativa, qual é, para termos uma ideia, a dimensão da falha na arrecadação. Mais um ponto, se me permite, Vossa Excelência, rápido. Ainda de acordo com o relatório mais recente, as PPPs, as parcerias público-privadas, as 4 em causa, que foram analisadas, seriam, segundo o Tribunal de Contas, mais eficientes, o que se traduziria também numa poupança de meios para o Estado e, além disso, prestavam melhores serviços públicos, peço desculpa, aos utentes do que os hospitais com gestão privada. Quanto a isto, ficam então 2 questões. Se este contexto resulta de circunstâncias excepcionais ou se estes méritos nestas parcerias público-privadas podem servir para daqui retirarmos ilações para o futuro. Muito obrigado, agradeço também a tolerância
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor. 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, as senhoras conselheiras, as senhoras e senhores deputados, e gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente pelo trabalho que o Tribunal desenvolveu durante este tempo, que foi de facto muito exigente, como o Sr. Presidente referia, de facto nós aqui na Assembleia da República também não parámos, mas para aquilo que conseguimos constatar, o Tribunal também não parou e atuou em áreas muito relevantes, referiu aqui vários relatórios em áreas que são de facto importantes, que também nós reputamos como fundamentais, como é o caso do layoff, que permitiu assegurar que não aumentássemos também o desemprego durante este período tão difícil. Além disso, também o Sr. Presidente referiu no início que esta pandemia, e é uma realidade, alterou a forma como nós trabalhamos e mudou também ações do próprio Tribunal. Eu gostaria de perceber se, da análise que fazem destas mudanças, se há mudanças que vieram para ficar e se sim, quais serão essas alterações no modo de funcionamento do Tribunal. Este último ano foi sem dúvida um ano muito difícil e exigiu um esforço sem precedentes a todos nós, em particular aos profissionais de saúde, aos trabalhadores, aos empresários, mas também à própria administração pública, ao Estado, e felizmente quando se tratou de proteger a saúde dos portugueses, o Estado não hesitou e desenvolveu todos os esforços para dar resposta às necessidades urgentes, mantendo sempre aqui um equilíbrio entre o rigor e a defesa da saúde pública. E aquilo que nós temos a certeza é que se o Governo não tivesse sido diligente nesta resposta, hoje a crítica, e em parte crítica também aqui referida pelo Sr. Deputado do PSD, não era de falta de transparência, que nós consideramos que é mesmo assim injusta, mas sim era uma crítica de inação. Pronto, então fica com essa percepção. Muito bem. Acima de tudo, aquilo que nós consideramos é que não era possível, num momento de crise pandémica, sem precedentes, com exigências totalmente novas e urgentes, aplicar-se as atuais regras de contratação pública, até porque o que significaria é que aquelas necessidades que eram necessidades para ontem seriam só contratualizadas após longos meses e impediriam, sem dúvida, esta resposta célere que era exigida. Este regime excepcional de contratação pública, que já foi aqui evidenciado, acima de tudo, aquilo que nós consideramos é que o facto de ter-se acelerado os mecanismos não significou que se tenha diminuído a fiscalização, porque a realidade é que a utilização destes mecanismos foi também contrabalançada por uma especial exigência de escrutínio e transparência, e as recomendações que foram expressas pelo Tribunal de Contas foram sinalizadas e foram dadas instruções claras no sentido de serem cumpridas, pelo menos da informação que nós dispomos. A minha questão é se o Sr. Presidente não considera que, se não fosse este regime de exceção pelo qual foi possível avançarmos com todos estes procedimentos para a compra de bens que eram essenciais, como os agratores, EPIs, ventiladores, se não teríamos comprometido também a nossa resposta à Covid-19, se não considera que, quando o tempo é saúde, se não devemos de facto criar regras excepcionais. Quanto às PPPs, eu levantava também aqui uma questão, se não concorda... Peço desculpa, se não concorda que é difícil de facto compararmos modelos de gestão hospitalar tão diferentes como as PPPs e a gestão pública. E por fim salientar que nós estamos agora de facto a iniciar um período extremamente importante de recuperação económica e social. Portugal foi o primeiro país a apresentar e a entregar o Plano de Recuperação e Resiliência e de facto este é um instrumento fundamental para
para o futuro, mas que terá também regras muito apertadas em termos de prazo de execução, e será, sem dúvida, muito importante nós conseguirmos executá-lo, porque senão teremos que devolver as verbas. E a minha questão é se, tendo em conta este modelo de governação de PRR, e o Sr. Presidente referia aqui também um evento que irão realizar com o Tribunal de Contas Europeu, se não considera que, tendo em conta o modelo de governação de PRR, referia eu, que contemplou uma Comissão Nacional de Acompanhamento, Comissão de Autoria e Controle, além do acompanhamento pela IGF, pelo próprio Tribunal de Contas e pelos auditores externos e da Comissão Europeia, se não considera que estão instituídos instrumentos que permitem, de facto, uma fiscalização adequada deste plano. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda. 4 minutos, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e agradecer a presença aqui. Eu, na verdade, serei muito rápido. Queria fazer duas questões muito particulares que têm a ver com este regime excepcional de contratação pública que foi criado para supostamente haver uma resposta mais célere na resposta à Covid-19. É verdade que provavelmente esse regime seria necessário para uma aquisição mais rápida de equipamentos de proteção individual, de outros equipamentos que eram necessários para, num período muito curto, ampliar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, cuidados intensivos e outros. Não pomos isso em causa, mas também é verdade que esse regime, essa excepcionalidade, tinha uma obrigatoriedade de ser balanceada com o aumento da obrigatoriedade de transparência, de publicitação e até de fiscalização sucessiva. Agora, em relatórios anteriores do Tribunal de Contas e já numa audição ao seu antecessor na presidência do Tribunal de Contas, foi debatido aqui um pouquinho isso. Já em relatórios anteriores foi assinalado que essa obrigatoriedade de publicitação, de transparência e de disponibilização da informação sobre tudo aquilo que estava a ser contratado, tudo aquilo que estava a ser adquirido ao abrigo desta excepcionalidade, deste regime excepcional, nem sempre essas obrigações estavam a ser cumpridas. E, por isso, o Tribunal de Contas, em relatórios sucessivos, tem apontado falhas nesse sentido e tem também, aliás, como é timbre desses relatórios, tem também deixado recomendações muito específicas e muito claras sobre o assunto. E aquilo que gostava de perguntar é se o Governo tem cumprido com essas recomendações e tem, de alguma forma, colmatado falhas que tinham sido identificadas, nomeadamente na não publicitação e não tornar público as contratualizações e contratações que estavam a ser feitas ao abrigo deste regime excepcional, e se tem também disponibilizado ao Tribunal de Contas todos os dados e todas as informações para que haja uma fiscalização depois, uma fiscalização posterior que seja também rigorosa e que, portanto, permita que este regime de excepcional não seja um regime em que se pode fazer tudo, independentemente das boas regras de boa gestão do dinheiro público. Portanto, basicamente eram essas duas questões. Se o Governo tem cumprido com as recomendações e tem colmatado as falhas que têm sido sucessivamente identificadas e se tem havido a disponibilização de informação necessária ao Tribunal de Contas para fazer a fiscalização que tem que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim o período de questões relativo à primeira ronda. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, por favor, Conselheiro José Tavares, tem 12 minutos para responder. Sr. Presidente, ou dividindo pelas senhoras conselheiras, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que foram apresentadas pelos senhores deputados, às quais eu vou tentar responder, são todas muitíssimo pertinentes.
e vou tentar responder a todas. Algumas estão ligadas e, portanto, começando primeiro pelo Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, a quem eu agradeço as palavras simpáticas que nos dirigiu no início da intervenção. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por felicitar a Assembleia da República, que no passado dia 8 de abril aprovou uma resolução, a resolução número 133 de 2021, em que recomenda ao Governo que aplique as recomendações do Tribunal de Contas relativas aos contratos abrangidos por regime de exceção. Como os senhores Presidentes, os senhores deputados compreenderão, enfim, estas resoluções acabam sempre por causar também um impacto muito positivo na nossa atividade, que é o reconhecimento de que a Assembleia da República aprecia o trabalho que nós desenvolvemos e, portanto, nessa medida tem um efeito na utilidade do nosso trabalho do dia a dia. Depois, gostaria de referir o seguinte, que todo o Sr. Presidente e os seus deputados que pediram todos os relatórios que eu referi, que já foram aprovados, serão enviados ao Sr. Presidente e aos deputados, conjuntamente com a minha intervenção. Tem cerca de 10 páginas, onde tenho tudo aquilo que eu disse, não é? Também vou enviar aos seus... Ora bem, agora, então, falando sobre os contratos que foram abrangidos por este regime excepcional, na verdade, verificou-se, no primeiro relatório que nós fizemos, que haveria casos de não publicitação e de reversa ao Tribunal de Contas desses contratos. Mas no segundo relatório que nós elaborámos, verificámos já melhorias, não é? E creio que agora no terceiro relatório também mais melhorias verificaremos, assim o penso. Assim penso que sim. Portanto, tem havido uma melhoria da situação, assim também posso até dizer, a senhora Conselheira está aqui, também pode falar sobre isso, relativamente ao layoff. Nós no primeiro relatório que elaborámos detectámos algumas insuficiências, digamos assim, mas que depois em controles posteriores verificámos que houve uma melhoria acentuada dessas insuficiências e nós interpretamos isso da seguinte forma. Falando de uma forma, como nós gostamos de falar, de uma forma objetiva e isenta, imparcial e independente, nós somos observadores atentos da realidade que nos rodeia. E verificamos e concluímos. Mas também temos noção das dificuldades, não é? Das dificuldades. Aliás, logo no início da pandemia, o Tribunal, em várias sessões que teve, disse vamos desempenhar a nossa função, mas não interferindo, ou interferindo o mínimo possível na atividade das entidades auditadas, sobretudo daquelas que estão na linha da frente do combate à pandemia, nomeadamente nas áreas da saúde, da segurança social, da administração interna, da defesa, etc. E o Tribunal tem bem a noção das dificuldades que não é? Hoje já passou mais de um ano, enfim, já temos outro saber e outra experiência, não é? Mas há um ano atrás estávamos todos, digamos, a apalpar o terreno, ver como se combate uma situação destas. E, portanto, o Tribunal é sensível, tem de ser sensível, não é? Ao mundo que o rodeia. E compreender as dificuldades, claro que sim. E, portanto, agora, o Tribunal também o Tribunal, e eu pessoalmente, enfim, agora falo mais a título pessoal até, eu não tenho dúvidas de que a maior parte dos intervenientes no combate à pandemia fez o melhor possível para o efeito. Mas nós também sabemos, até pela história, nos períodos de catástrofe e de pandemia, também há quem se aproveite de apoios e de outras situações que são ilegítimas. E foi por isso que o Tribunal, logo em junho, chamou a atenção dos responsáveis públicos, dizia, atenção, pode haver, quer no setor público, quer no setor privado, não é? Pessoas que
que tentam aproveitar apoios ou aproveitar-se de medidas relativamente às quais não têm qualquer direito. É por isso que também nos integramos num grupo de trabalho sobre a gestão da integridade em situações de emergência. Esta não é uma situação do nosso país, é uma situação mundial e é própria da natureza humana. O que nós temos é que prevenir estas situações. E, portanto, eu diria que houve uma melhoria, digamos assim, nos processos, mas este processo, tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Tribunal não acabou ainda o seu trabalho. Eu diria, o Tribunal está agora a iniciar a verificação concreta de situações, não é, que já analisou de um ponto de vista global, mas que agora vai ver em particular. E essas situações que são ilegítimas, o Tribunal elaborará os respectivos relatórios e encaminhará para a efetivação das responsabilidades a que houver lugar. Sobre isso, não haja a mínima dúvida. Não haja a mínima dúvida. E, portanto, estão em curso justamente várias ações neste domínio em que o Tribunal, enfim, vai analisar, em particular, determinados contratos e elaborará os respectivos relatórios e, se for caso disso, serão encaminhados para a efetivação das responsabilidades a que há lugar, incluindo, atenção, Sr. Presidente e Srs. Deputados, incluindo pessoas coletivas privadas ou pessoas físicas, singulares, privadas, isto é, porque, felizmente, nós temos uma lei em Portugal, uma norma que prevê que quem seja beneficiário de qualquer tipo de fundos a que não tem direito, o Tribunal pode ordenar a reposição desses montantes nos cofres do Estado. E quando falamos na realização de despesas, falamos na arrecadação de receitas. Muitas vezes, na nossa vida, falamos mais até na realização de despesas, mas realmente aqui no Tribunal a arrecadação de receitas é também uma área muito importante. Não é? Por exemplo, no caso do layoff, o Tribunal também foi apurar, não é, os efeitos que a medida teve na não arrecadação de receitas. Portanto, é também uma preocupação que o Tribunal continuará a dar atenção e, o mais tardar, no próximo mês de setembro, na Conta Geral do Estado, iremos fazer uma análise também sobre isso. O Sr. Deputado hoje do Sobral de Andrade pergunta também se continua a ter sentido o regime excepcional. Bem, eu diria, eu penso que não cabe ao Tribunal, digamos assim, fazer essa ponderação, digamos assim. Enfim, a única coisa que eu poderia fazer seria pôr na situação do Governo e ver se tem sentido ou não. Agora, enfim, a pandemia também ainda não terminou. E, portanto, há que ter atenção a essa situação e pode haver ainda um retrocesso, nós esperamos que não, mas enfim. E, portanto, de todo modo, quanto ao regime, digamos assim, dos procedimentos e da transparência de procedimentos, eu aí, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu acho que tem sentido haver um regime anormal para uma situação anormal, tem sentido. Agora, é muito importante, nestas situações, haver sempre uma fundamentação das decisões. Não é? Esse princípio é que é um princípio extremamente importante. Eu recordo-me sempre uma conferência que em que participei em Londres há uns anos atrás, em que os colegas do National Audit Office do Reino Unido diziam assim: nós aqui no National Audit Office, que é a instituição por género, dizia assim: na contratação pública, aquilo que nos interessa essencialmente é a resposta à seguinte pergunta, e que eu, por acaso, concordo inteiramente: é por que razão se contratou com A e não com B e não com C? E, portanto, a fundamentação da decisão aí é que, digamos, nos responde a essa. Relativamente aos, quer o Sr. Deputado Sobral de Andrade, quer a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lara Martins, enfim, puseram aqui uma questão sobre as PPPs. Realmente o Tribunal aprovou recentemente esse relatório sobre as PPPs. Eu sobre isso, portanto, o relatório é um relatório também, digamos assim, de factos
e de conclusões derivadas dos factos, as PPPs em causa foram consideradas ou seja, as PPPs são instrumentos, são bons instrumentos, desde que os contratos de PPPs sejam bem celebrados, com partilha equitativa dos riscos e com tudo isso. No caso destas parcerias público-privadas, o Tribunal concluiu que houve uma efetiva partilha de riscos e houve exigências de qualidade que foram inscritas nos contratos e que foram respeitadas, enfim, em regra, e que houve até digamos assim, uma poupança, digamos assim, nestes contratos. Agora, nestes é assim. Agora, eu também conheço PPPs em que não é assim, não só em Portugal como pelo mundo inteiro. As PPPs, desde que sejam equilibradamente concebidas, são bons instrumentos. E, portanto, cabe a quem tem, digamos assim, o poder político e administrativo e de escolha destas soluções, enfim, verificar e fazer as análises até de comparabilidade ou comparador público para o futuro, digamos assim. Agora, a senhora deputada Lara Martins pergunta-me também se há mudanças que vieram para ficar. A senhora deputada, eu não tenho dúvidas que sim, não é? Aqui no Tribunal, e creio que na Assembleia da República sucederá o mesmo. Enfim, métodos de trabalho, até quanto aos espaços de que nós necessitamos, não é? Tudo isto sofreu uma mudança enorme. Eu até poderia dar um exemplo à senhora deputada. Assim, ainda eu era diretor-geral do Tribunal, falei ao então Presidente Vítor Caldeira, dizer assim: nós precisamos de mudar as janelas e os ares condicionados do nosso edifício, que já tem cerca de 50 anos. E, portanto, temos de fazer obras relativamente profundas. E a nossa, lembro-me de falar com o Presidente Vítor Caldeira e dizendo assim: mas como é que nós vamos fazer, onde vamos pôr mais de 500 pessoas durante as obras? E então até fomos ver edifícios onde pudéssemos ir durante as obras e tudo isso, com preços exorbitantíssimos. E recordo-me de, há cerca de um ano, falar ao Presidente Vítor Caldeira e dizer assim: já resolvemos o problema das nossas instalações durante as obras, é o teletrabalho, não é? Portanto, podemos aqui utilizar uma solução mista. Portanto, vejam aqui que nós vamos economizar com esta possibilidade de agora pôr em prática o teletrabalho, evidentemente de uma forma mais aperfeiçoada, enfim, já depois da pandemia acabar. Tudo isto vai melhorar, mas eu acho que nada será como antes, não é? E o mesmo acontece no âmbito do mundo digital em geral, da prestação de contas. Por exemplo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, por exemplo, a fiscalização prévia teve enfim, neste domínio digital, teve uma alteração de 180 graus quase, não é? Está totalmente digitalizada e agora vai entrar em vigor dentro de um mês, precisamente uma plataforma eletrónica semelhante à plataforma de prestação de contas para todos os processos de fiscalização prévia. Portanto, isto é uma evolução muito positiva, tudo isto é muito positivo. Já estava previsto, mas agora, com esta pandemia, tudo se acelerou a um ponto que dentro de um mês, creio que teremos tudo isto pronto. Quanto ao modelo de governação, Sra. Deputada Lara Martins, relativamente aos fundos europeus, nós estamos a trabalhar profundamente na nossa preparação para não só para o plano de cooperação e resiliência, mas, enfim, para o quadro financeiro plurianual da União Europeia, que aí vem, e por isso estamos a preparar-nos internamente, estamos a cooperar com o Tribunal de Contas Europeu, estamos envolvidos em contactos com a administração pública, nomeadamente com a Agência de Desenvolvimento e Coesão, tivemos contactos no processo de elaboração do modelo, demos sugestões, foram acolhidas e, portanto, penso que estamos a postos para entrar em campo em breve. Para concluir, Sr. Presidente, por favor. Finalmente,
Relativamente à publicitação e à transparência dos contratos, agora respondendo ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, gostaria de dizer que, enfim, já o disse um pouco, a Assembleia da República também ajudou, tem havido uma melhoria, quer na publicitação, quer na remessa ao Tribunal de Contas, e não há nenhum caso em que qualquer entidade pública ou qualquer órgão, nomeadamente o Governo, tenha recusado prestar informações ao Tribunal de Contas. E penso que respondi, enfim, praticamente a todos os senhores conselheiros. Depois, talvez na outra ronda, dê a palavra aos senhores... peço desculpa, respondi aos senhores deputados. Talvez na próxima ronda dê a palavra aos senhores conselheiros que quiserem acrescentar alguma coisa ao que eu acabei de dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa mais uma vez. Muito obrigado, eu é que agradeço, a Comissão agradece. Para a segunda ronda, temos apenas uma inscrição do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, por favor, 2 minutos. Obrigado. O PSD e eu agradecemos os esclarecimentos que foram prestados. Queria também deixar aqui a nota de que eu e o Sr. Deputado Moisés Ferreira não nos combinámos, não nos acertámos para abordarmos a questão da transparência e aí foi mal entendido. Eu é que me expliquei mal e por isso penitenciamos junto da Sra. Deputada Lara Martinho. Nós o que nos interessa é defender as pessoas, todas elas, e que os dinheiros públicos e os de interesse público seja acautelado. E a questão da excepcionalidade não está posta em causa. O PSD avaliava como alguma imprudência e perigosidade a versão inicial que o PS defendia, mas depois propôs um conjunto vasto de alterações que foram acolhidas na quase totalidade e, portanto, não era isso que eu queria atingir. A minha preocupação é precisamente com a transparência, porque o limiar é mínimo, quase que não se exige nada, entrega-se montes de dinheiro e depois ficamos mesmo sem saber nada. E isso é preocupante e é transversal a todos os partidos. Estou certo disso. Para terminar, e para pôr aqui uma questão ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que eu ando para pôr há muito tempo. Sempre que converso com autarcas, ouço um lamento que tem a ver com o seguinte. Entendem muitos dos autarcas, pelo menos aqueles com quem eu me cruzo mais, que há um conjunto de procedimentos por parte do Tribunal de Contas que podem pecar, padecer de algum exagero e até, por vezes, serem de alguma inutilidade e atrasarem os processos, se calhar, sem ser de um modo adequado. Nomeadamente, quando as questões já passaram pelos crivos das câmaras municipais e das assembleias municipais. Perguntava, então, para concluir, se este lamento faz algum sentido e, na afirmativa, se o Tribunal de Contas pensa poder adequar melhor os procedimentos de que os autarcas se queixam, de modo a agilizar, sem prejudicar o interesse público, os procedimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda que de forma só muito criativa é que essa pergunta encontre acolhimento no objeto desta comissão, devolvo a palavra, até porque a 13ª Comissão também trabalha sobre os relatórios do Tribunal de Contas relativamente aos assuntos relativos às autarquias, mas dava a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder à questão que lhe foi colocada e acrescentar alguma nota ou alguma resposta que tenha entendido ficar menos explícita para as senhoras e para os senhores deputados. Sr. Presidente, por favor, a palavra é sua, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao senhor, há um filósofo que diz assim: sempre, se há alguém que se queixa, então devemos ouvi-lo e ver o que poderemos fazer. Não é? Evidentemente que uma das posturas que o Tribunal tem sempre é de ouvir. Aliás, o auditor é o que ouve, não é? É quem ouve, não é? A nossa postura é sempre de ouvir e tentar fazer melhor. Relativamente às autarquias locais, que são uma área muito grande de ação do Tribunal, tenho aqui a Sra. Conselheira, depois poderá dizer, creio que o Sr. Deputado Sobral Andrade estará a referir-se também à fiscalização prévia. Eu diria assim, senhor, sem prejuízo enfim, não
não pôr em causa qualquer das queixas. Eu diria que agora com a plataforma eletrónica tudo será cada vez mais, ainda será mais rápido. Mas gostaria só de dar este número ao Sr. Presidente e aos seus deputados. Nós recebemos por ano milhares de contratos para fiscalização prévia. Desses contratos, os seus deputados sabem qual é a média de recusas de visto que o Tribunal tem? Cerca de 40 contratos. Por ano. Por ano. E porquê? Porque o Tribunal, antes de recusar o visto, procura sempre, por exemplo, se encontrar cláusulas, perguntar aos municípios, veja se não considera que esta cláusula não estará fora do quadro legal vigente. Ou até diria mais, agora recentemente passou-se um caso muito engraçado, que num contrato de empréstimo o banco em causa queria impor determinadas cláusulas que eram, digamos assim, excessivas do ponto de vista financeiro para um determinado município, e o Tribunal de Contas disse, essa cláusula não. E o banco não conseguiu impor a sua vontade. E já aconteceu em muitos casos, e portanto o Tribunal aí apareceu como um protetor do município face a determinadas posições que por vezes, sobretudo em crise, têm posições de domínio. Eu, se o Sr. Presidente me permitisse, perguntaria aqui às senhoras conselheiras e ao Sr. Conselheiro Helena Abreu Lopes, que está lá, se gostaria de acrescentar alguma coisa. Não? Senhora Conselheira? Senhora Conselheira Helena Abreu Lopes, não sei se gostaria de acrescentar. Por isso, não. Portanto, Sr. Presidente, continuo à disposição, se houver mais algum esclarecimento que os senhores deputados desejem pôr. Claro que estou sempre, e fora da Comissão também estou sempre à disposição, e os seus conselheiros também, para alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos por concluída esta audição e também manifestar a disponibilidade da Assembleia da República e, em concreto, desta Comissão, para aquilo que o Tribunal de Contas entenda. A relação entre órgãos de soberania não é só salutar, mas é de extraordinária importância e, portanto, volto a reiterar aqui a vontade expressa de colaboração entre a Assembleia da República, através desta Comissão, de forma mais direta, porque é aqui que estamos a trabalhar, e o Tribunal de Contas naquilo que é a componente do objeto desta Comissão. Volto a cumprimentar a disponibilidade manifestada pelo Sr. Presidente, pelas senhoras e pelo Sr. Conselheiro para vir a esta Comissão responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. É para nós uma honra também fazer este trabalho em nome daquilo que é o interesse público e despeço-me até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e vamos enviar os documentos que o Sr. Muito obrigado, muito obrigado. Até breve e disponham sempre. Um abraço para todos os senhores. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.